O território onde atualmente se situam a Palestina e Israel é um dos mais conflituosos do mundo. Para entender essa situação, é importante retornar ao período próximo a 1250 a.C., quando, segundo a tradição bíblica, os hebreus se libertaram de uma longa fase de escravidão no Egito e voltaram para a Palestina. Ao retornarem, eles entraram em conflito com os povos locais e, após intensas batalhas, os hebreus conseguiram se fixar na região, onde construíram um reino. Nos séculos seguintes, os hebreus foram sucessivamente dominados por vários povos com períodos curtos de autonomia. Essa situação persistiu até a conquista da região pelos romanos no século I a.C. No ano 70 d.C., uma revolta dos judeus foi violentamente reprimida pelos romanos. Para fugir dessa repressão, uma grande parcela de judeus deixou a Palestina e foi viver em outras regiões, iniciando a grande diáspora. Dispersos pelo mundo, seus descendentes sofreram perseguições em vários momentos, mas a maior parte procurou manter sua identidade cultural. No entanto, os judeus nunca abandonaram completamente a Palestina. A partir do século XIX, iniciou-se uma crescente migração de judeus para a região. Essa onda migratória foi motivada pelo sionismo, um movimento que valorizava as raízes judaicas e defendia a criação de um Estado judaico na Palestina. Esse território, porém, era habitado há vários séculos por povos islâmicos de origem árabe. Começava o conflito, que atingiria proporções dramáticas. Em 1947, ainda sob o impacto do Holocausto, a ONU aprovou uma resolução que previa a criação de 2 estados na região, um judaico e outro árabe. Meses depois, em maio de 1948, sem esperar as negociações finais na ONU, os judeus fundaram o Estado de Israel. A reação foi imediata. Uma aliança de 5 países de maioria islâmica invadiu Israel, iniciando a primeira de uma série de guerras entre árabes e israelenses. O conflito terminou com a vitória dos judeus, com a ampliação do território de Israel e com a divisão de Jerusalém entre Israel e Cisjordânia. Milhares de palestinos fugiram para países vizinhos, onde passaram a viver de forma marginal em campos de refugiados. Sem aceitar tal condição, eles passaram a lutar pela recuperação de seus antigos territórios e, desde 1964, estão reunidos, principalmente na Organização para a Libertação da Palestina. Em 1967, diante da tensão crescente, uma aliança entre Egito, Jordânia e Síria bloqueou o acesso de Israel ao Canal de Suez. O resultado foi a Guerra dos 6 Dias, que também terminou com a vitória israelense e com a ocupação de novos territórios por Israel, além de ter intensificado a emigração palestina. Em 1973, egípcios e sírios lançaram ataque contra Israel com o objetivo de reconquistar as terras perdidas. Também vencida por Israel, a Guerra do Yom Kippur provocou enorme crise mundial ao aumentar os preços do petróleo. Após as guerras, os governos de Israel e dos países árabes decidiram buscar entendimento por meio da diplomacia. A primeira iniciativa foi a assinatura do Acordo de Camp David. Mas a questão palestina continuou sem solução. A partir de 1987, palestinos começaram a atacar com pedras as forças israelenses, em um movimento espontâneo conhecido como Intifada. 6 anos depois, com o Acordo de Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, que passou a controlar a faixa de Gaza e a cidade de Jericó. Mas esse acordo não agradou a muitos palestinos, pois Israel manteve o domínio sobre a maior parte dos territórios. Em meio a interesses divergentes, as negociações de paz não avançaram e em 2000 iniciou-se outra intifada
impulsionada pela expansão das colônias judaicas em terras árabes e pelo cerco do exército israelense às cidades palestinas. Em razão dessa nova onda de atentados, israelenses passaram a reivindicar a construção de um muro para separar judeus e palestinos. A barreira começou a ser erguida em 2002. Ao longo da década de 2000, diversas tentativas de paz fracassaram. De um lado, grupos judaicos se recusam a aceitar um Estado palestino livre. De outro, segmentos árabes não reconhecem a existência de Israel. Enquanto judeus vivem sob a ameaça de atentados e sofrem ataques por parte de militantes palestinos radicais, os palestinos convivem com as ações do exército israelense e com um muro em suas fronteiras que segrega a população e restringe a liberdade.